Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a vocês o honroso convite de participar do simpósio acadêmico de medicina da Faculdade de Medicina de Recife, né, com o qual eu tenho uma longa ligação através da professora Magdala e também agora através do professor Amadeu. E todo ano a doutora Magdala me convida para falar sobre esse tema, né, nos cursos de medicina e de pós-graduação também em informática médica. E a inspiração desse evento de hoje foi a pandemia, como tem sido em todo quanto lugar, em função de que essa pandemia ela acelerou em todo o mundo a adoção de tecnologias à distância em educação e saúde, principalmente a telemedicina e a teleconsulta e o uso de prontuários eletrônicos e dispositivos digitais, tá? Para que isso? Para diminuir contatos desnecessários, contágio entre pacientes e profissionais de saúde e também, claro, para a continuidade de prestação de serviços e mitigação do impacto econômico que a pandemia trouxe para toda a área de saúde. Também a tecnologia tem sido utilizada para melhorar a velocidade de resposta, a logística de atenção, monitoramento da doença no Brasil, né, com suas grandes áreas geográficas e grandes populações potencialmente infectadas. Então, houve uma rápida legislação excepcional que impacta muito a questão da ética, como nós vamos ver. Então, o ofício do Conselho Federal de Medicina, a portaria 467 do Ministério de Saúde, autorizando a teleconsulta, e a lei federal 13.989, em abril, autorizando a telemedicina em geral. Por que isso impacta? Porque previamente, como nós vamos ver, a teleconsulta não era, pelo menos da primeira vez, não era autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. E isso inibiu bastante o uso da telemedicina, da teleconsulta no Brasil, até chegar a pandemia. E o que aconteceu na pandemia é que dezenas de milhares de médicos e outros profissionais de saúde começaram a usar mais a telemedicina, então. Então, os problemas éticos, os problemas profissionais, de responsabilidade civil e de problemas de erro médico que poderiam ser causados por uma intensa utilização das tecnologias aumentaram bastante também. E várias sociedades médicas, então, começaram a orientar a teleconsulta, porque cada especialidade médica tem a sua peculiaridade. Por exemplo, você não pode comparar uma teleconsulta do psiquiatra, que normalmente não faz exame físico, com o de oftalmologia, que é obrigado a fazer o exame físico praticamente toda vez. Então, é muito diferente de sociedade, de especialidade para especialidade, como seria a regulamentação da telemedicina. Esse movimento começou a ocorrer. Então, o Código de Ética Médica, que tem esses 13 capítulos, esses estão marcados em vermelho: sigilo profissional, documentos médicos, auditoria e perícia médica, ensino e pesquisa médica, são os que impactam mais diretamente a telemedicina. E na última versão do Código de Ética Médica, 2018, foi autorizada a telemedicina, passou a fazer parte do Código de Ética Médica com algumas condições que nós vamos explicar, tá? Bem, então, o prontuário médico do sistema de atenção, ele é regido por normas de sigilo, de confidencialidade e direito de acesso pelo paciente. Isso no Código de Ética Médica e também em várias resoluções do Conselho Federal de Medicina, de enfermagem, de odontologia e outras especialidades. Em telemedicina, praticamente todos os sistemas são eletrônicos, né? Já existiu telemedicina feita com papel, mas é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Então, por resolução do CFM 2007, todos os documentos eletrônicos têm que ter sua confidencialidade e sigilo garantidos, protegidos e assinados digitalmente pelo médico por um certificado eCPF ou CRM digital do responsável pelas informações. É obrigatório. Todos os registros eletrônicos têm que ser criptografados, ou seja, o que a gente chama de pseudo-anonimizados. Ou seja, todos os dados que indicam ou que podem indicar a identidade do paciente têm que ser criptografados para não serem acessados por pessoas não autorizadas, né, que não sejam médicos, por exemplo. Então, o CRM digital passou a ser emitido desde 2010 pelo Conselho Federal de Medicina, e quem vai se formar esse ano ou vai se formar nos próximos anos, assim que se formar, você tem que solicitar
a sua carteirinha de médico, que hoje é digital, né? A cédula de identidade do médico, ela é um smart card com chip para gravação do certificado digital do tipo A3 ou A4, que pode ser usado, então, para autenticação do usuário e assinatura digital. Então, ele pode ser usado para a Receita Federal, por exemplo, declaração de imposto de renda do médico, ele pode ser usado para acessar o portal do CFM, pode ser usado para acessar o prontuário eletrônico e fazer assinatura da anamnese, pedido de exame, atestado, receita e assim por diante. Então, legalmente no Brasil, o documento eletrônico assinado fisicamente não tem validade, ele tem que ser assinado digitalmente. Então, todo médico tem que ter. Então, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde elaborou a tradução do Código de Ética para profissionais de informática e saúde, e que especifica princípios éticos e regras de conduta para os profissionais da área. Ainda não existe um código de ética específico para a telemedicina, tá? Mas pode ser usado esse também, que aqui tem um endereço, faz parte de um projeto que eu coordenei, com uma comissão em que a professora Magdala, inclusive, participou, que elaborou um programa de profissionalização em tecnologia de informação e comunicação em saúde da SBIS, que é chamado de PROTICS. Tá? Conheço indo para sbis.org/PROTICS, é muito interessante. Uma outra coisa que complicou bastante também, a questão é que a partir de setembro agora já está valendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, como é chamada. Então ela especifica várias coisas que vão dificultar bastante a vida do médico e fazer com que ele tenha muito cuidado com o manuseio, o armazenamento e transmissão de dados pessoais dos pacientes. Por exemplo, os dados pessoais de saúde não podem mais ser armazenados, processados, utilizados por terceiros, vendidos, etc., sem o consentimento do titular dos dados, no caso, o paciente. O sistema deve oferecer a opção do titular, quer dizer, do paciente, visualizar, corrigir e cancelar o acesso aos dados pessoais. O titular precisa saber para que foram utilizados, quando, onde e por quem. Os dados pessoais podem ser apagados, se for solicitado pelo titular. E as disposições também se aplicam a todos os dados pessoais previamente armazenados. Quer dizer, aquele médico que tem 15 mil pacientes, ele vai ter que contactar um por um para pegar o consentimento dele ou do responsável, senão ele vai ter que retirar esses dados, não vai ser possível. Claro que se ele tem a perspectiva ainda que esse paciente vai voltar um dia, ele pode manter os dados. E também ele tem que obedecer a regulamentação do CFM, que tem que manter pelo menos por 20 anos os dados depois do paciente estar morto ou ter desaparecido. Bom, então os dados de saúde são considerados dados sensíveis, especiais, e isso se aplica a todas as mídias, não somente eletrônica, mas também mídias físicas. Tá? Bom, e quem violar essas disposições da LGPD prevê a aplicação de grandes multas, até um bloqueio de acesso, o bloqueio do banco de dados. Assim, o médico, o hospital, ele pode ficar impossibilitado de trabalhar se o juiz ordenar o bloqueio de dados. E isso já está acontecendo. Tá? Não tem nem um mês ainda a lei e já começaram as punições. Como que é a ética, então, na telemedicina? As redes globais de computadores dissolveram os limites geográficos entre as nações, entre os estados, mas não dissolveram os políticos e jurídicos. Então, isso gera uma dissonância, né? Uma sociedade interconectada eletronicamente sem fronteiras é uma experiência totalmente nova. E ela desafia as formas do exercício tradicional de poder que as comunidades têm. Então, por exemplo, se eu sou um médico de São Paulo, eu posso atender um médico de Recife, um paciente de Recife, ou vice-versa, um médico de Recife pode atender um paciente de São Paulo? Antes não podia, né? A não ser que o paciente se deslocasse para o estado onde o médico tem o CRM dele. Se o médico for praticar medicina em outro estado onde não tem CRM, ele pode ser preso por prática ilegal de medicina, preso, né? Além de processado. Mas a telemedicina dissolveu tudo isso. Então, como é que fica eticamente a responsabilidade do médico com relação a erros, negligências, etc., e o
paciente que está distante, às vezes, milhares de quilômetros dele, né? É um problema bem espinhoso, né? Passa a ser um novo desafio, então, a responsabilidade civil. Vou dar um exemplo para vocês do que pode dar um problema ético em telemedicina, a encrenca, né? Isso aqui é um caso real. Um jovem paciente canadense consultava uma psiquiatra da Califórnia, online, do seu problema de depressão crônica. Veja só, Canadá e Estados Unidos. A médica receitou à distância um antidepressivo, que o paciente adquiriu em uma farmácia ilegal na internet. Um dia, o paciente suicidou-se. A polícia, acusada pela família, emitiu ordem de prisão contra a médica por exercício ilegal de medicina. Ela não podia exercer medicina no Canadá. E a família está processando em vários milhões de dólares por má prática médica e danos morais. E nada pode ser feito contra a farmácia, pois era baseada em uma ilha do Pacífico. Olha só a confusão que a internet causa na ética e no direito, né, de tudo isso. Isso está acontecendo muito, muito, muito. Então, tem muitos médicos dos Estados Unidos que estão dando consultas aqui no Brasil, numa boa. Tá? E como é que fica isso, então? Então, aqui os riscos éticos dos vários tipos de telemedicina variam. Aqui, por exemplo, o menor risco ético é de educação e orientação do paciente, que a gente chama de teleaconselhamento. Né? Depois teria telemonitoração, depois teletriagem, encaminhamento, segunda opinião, que é chamada de teleinterconsulta, e diagnóstico e tratamento, que é a teleconsulta, que é a pior de todas em termos de riscos éticos, porque o médico, às vezes, está receitando para o paciente, fazendo diagnóstico, sem ter feito um exame físico. Embora exista a telepropedêutica, né, ou telesemiologia, a maior parte das teleconsultas não tem exame físico. Dessas barreiras éticas para a telemedicina são as seguintes: a existência de redes globais de informação, então, como eu disse, permitiram pela primeira vez a prática médica à distância, e gerou problemas éticos e jurídicos muito grandes, que são ainda largamente insolúveis, pois eles necessitam de uma nova cultura, novas práticas, novas leis. A inexistência dessas leis, então, e o desconhecimento das cortes de justiça impedem o processo jurídico, a implementação de metas éticas e legais. No momento, a gente vive um período de confusão, né? Inclusive a questão do licenciamento do médico poder exercer à distância com o CRM dele. Então, existem várias soluções. Uma delas que a gente tem solicitado para o Conselho Federal de Medicina é um licenciamento especial para profissionais para poder exercer a prática médica transfronteiras, especialmente em situações de emergências. Aderência a padrões universais de proteção de dados. Por exemplo, na Europa, é a Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, que funciona. Ela é muito parecida com a brasileira. Nos Estados Unidos é uma lei chamada HIPAA, HIPAA. Existe compatibilidade entre essas leis? Se a gente puder fazer a telemedicina transfronteiras, como que fica a ética transfronteiras, né? E como é que fica, então, se a gente puder fazer um convênio de cooperação, como vocês estão vendo aqui, tá vendo, entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, de telemedicina entre estados ou países. E até estabelecer uma comissão internacional de ética. Existe uma sociedade internacional de telemedicina e saúde, do qual o Brasil faz parte, através da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, a BTMS. Tá? Então, a regulamentação da telemedicina no Brasil, ela é antiga, é de 2002, tá? Ela é baseada numa declaração de Tel Aviv, da Associação Mundial de Medicina, define o que é telemedicina, regulamenta, etc., e também definiu normas técnicas e responsabilidades. O serviço prestado de telemedicina, segundo o CFM, nessa resolução, deve ter infraestrutura tecnológica apropriada para obedecer essas normas técnicas, né? Inclusive a garantia de confidencialidade, privacidade e garantia. A informação do paciente identificado só pode ser transmitida ao profissional se ele consentir com isso. Em caso de emergência, o médico que emitir a laudo à distância pode dar um suporte diagnóstico e terapêutico, mas só nesse caso, e a responsabilidade do profissional do atendimento cabe ao médico assistente do paciente. Então, ele implica que tem 2 médicos, um em cada ponta, pelo menos um médico e um outro profissional de saúde.
Então, ele não permitiu, em 2002, a teleconsulta, tá? Somente em caso de emergência. Então, tem que ter uma participação direta dos médicos. O atendimento sem a participação do médico é considerado não ética, ilegal, não eficiente. E o envolvimento de profissionais não médicos em processo diagnóstico e prescrição promove o exercício ilegal da medicina, desrespeita a legislação em vigor e causa, segundo o CFM, imenso prejuízo à população ao privá-la de atendimento médico adequado. Esse último parágrafo aí é bastante duvidoso, porque não foi isso que aconteceu na pandemia, tá? Durante a Covid, os médicos que eram contra a telemedicina, eticamente, passaram a praticá-la em grandes quantidades e viram que não aconteceu nada de mal, realmente. Então, uma das coisas que é fundamental na ética médica, na telemedicina, são os documentos médicos. Então, atestado, receituário, simples ou de controle especial, antimicrobiano, relatório médico, né, como anamnese, ou resultado de exames, laudos, solicitação de exames, etc. Então, o Conselho Federal de Medicina, junto com o Conselho Federal de Farmácia, montou um site que permite fazer essa assinatura digital e validar a assinatura digital também. E outros CRMs, como o CREMERG, Unimed, etc., também montaram plataformas semelhantes. Tá? Então, você está dentro da legalidade se você usar essa plataforma. Então, alguns aspectos aqui, agora já terminando, né, aspecto da legalidade da teleconsulta é a identificação positiva do paciente, através de um termo de consentimento livre e esclarecido, a gravação da teleconsulta em áudio e vídeo, a segurança de proteção de dados LGPD e as resoluções, leis e portarias que habilitam e regulamentam a teleconsulta. Especialmente na telemedicina diagnóstica, que é só a emissão de laudos mediante dados de exames, de 2004 já existe uma resolução bastante completa que permite. Tá? Então, teleradiologia, telepatologia clínica, teleanatomia patológica, teleaudiometria, telepsicologia, tudo isso já é permitido ao médico, desde que se limite apenas à área médica, para não envolver problemas em que só seja permitido no caso da emergência à distância. Né? Somente os lados médicos, como eu falei, podem ser realizados, mas assinados somente por médico CRM válido, da especialidade reconhecida. Existem normas específicas para teleradiologia. Os sistemas usados devem ser homologados pela Anvisa, e uma resolução da Anvisa obriga o armazenamento do laudo médico por 5 anos. Além disso, obriga a assinatura digital também e a criptografia dos laudos eletrônicos. Tá? Agora, você pode dar para pacientes em estados diferentes do CRM do médico, não tem problema nenhum. Bom, a partir de 2014, a Comissão Técnica do CFM começou a ver uma nova resolução. Então, essa resolução de 6 de fevereiro de 2019, 2227, permitia já a teleconsulta e várias outras especialidades de telemedicina, inclusive a telecirurgia e a cirurgia robótica à distância, no dia 7 de fevereiro. Só que o vazamento precoce em programas de TV e publicações deixou claro que algumas instituições de saúde já tinham iniciado teleconsulta com direta antes da norma. Então, houve uma fortíssima reação negativa de uma parte dos profissionais médicos, conselhos e associações, e o que aconteceu foi que a resolução 2227 foi prorrogada 26 dias depois. Até o presente, em setembro de 2020, ainda não foi alterada essa republicada. Tá? Então, meu último slide, eu gostaria de falar sobre o fato de que você vai ter em telemedicina cada vez mais inteligência artificial, softbots, chatbots, para diagnóstico, para orientações terapêuticas. Você vai ter monitores à distância, vestíveis, né, wearables, internet das coisas, robôs cirúrgicos ou terapêuticos, redes sociais, armazenamento de genômica, proteômica, tudo isso gera uma demanda maior ainda por leis e regulamentações. E, basicamente, elas não existem até hoje. Tá? Muito bem. Então, concluindo, atenção aos aspectos da bioética e da ética profissional é fundamental para estudante de medicina, estudante de enfermagem,
médicos, etc. Todo mundo tem que conhecer, porque é um mundo muito complexo. E a adoção e uso dessa tecnologia de informação impactam muitos aspectos da ética, da moral, tem consequências jurídicas, sociais. Então, a falta de um conselho profissional específico no Brasil, as sociedades brasileiras profissionais como a SBIS, a BTMS, elas podem e devem regular a questão da ética da informática médica em telemedicina, porque isso vai tangenciar não somente os profissionais, mas também os pacientes, né, os clientes. E as empresas envolvidas em atividade de telesaúde devem exigir o respeito a essas normas éticas e implementar medidas preventivas, inclusive determinando punições para os responsáveis pelas violações. O mais importante é que em alguns países, como por exemplo na Colômbia, o médico não pode praticar a teleconsulta se ele não fizer um curso e obtiver um certificado que ele é capaz tecnicamente de realizar uma teleconsulta e que ele conhece e respeita as regras éticas e profissionais, os princípios éticos e profissionais. Então, a Faculdade de Medicina em Recife é pioneira aqui no curso de informática para estudantes de medicina, como hoje é na Escola Baiana de Medicina, onde eu sou professor, na Unicamp, onde eu fui professor durante 20 anos, ensinar esses princípios, tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês